cuidado com aqueles que de fato Deus nos chamou para cuidar. Eu amo esse trabalho, eu amo evangelismo, eu sempre tive isso no meu coração, e eu acho que o que vocês fazem é um grande sonho meu, de fazer algumas coisas assim lá em Sorriso. Eu sei que não vai ser o mesmo caminho, mas eu creio que muita coisa vai acontecer lá, porque eu sei que Deus tem exatamente isso para cada lugar do Brasil. Ele quer alcançar vidas, Ele quer transformar vidas, Ele quer restaurar. Assim como Ele restaurou as nossas vidas, Ele quer restaurar a vida de outras pessoas, amém? E nós, de fato, somos o canal. Então, eu me alegro muito em vir uma igreja que tem esse pensamento, que tem esse sentimento e que tem seguido nisso que o Senhor colocou para nós nessa terra. Amém? Eu queria orar com você. Pai, eu quero te dar graças, Senhor. Eu quero te dar graças por essa oportunidade, Pai. Eu quero te dar graças por nós podermos te louvar. Pai, como é bom poder te louvar, como isso nos fortalece, como nos faz crescer, como nos faz avançar, nos faz chegar mais perto de você. Eu te agradeço porque a tua palavra diz que quando o povo na antiga aliança te adorava, a glória descia. E eu sei, Pai, que da mesma forma é hoje na nova aliança. E de uma forma sobremodo excelente, porque ela está dentro de nós. Eu quero te agradecer, Pai, porque você é real, você é fiel, você age em nós, você age através de nós. Pai, eu sei que você tem uma palavra para nos moldar essa noite, para nos fazer crescer, para nos fazer avançar. Você tem uma palavra para quebrar todos os sofismas e para que nós compreendamos melhor você. Muito obrigada, porque nós sairemos daqui transformados pelo poder da tua palavra e do teu Espírito. Que eu seja um canal e teu Espírito Santo seja o ministrador em cada coração, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém. Você pode se sentar, por favor? Eu agradeço ao louvor. Amém. Eu queria que você abrisse comigo lá em Tiago 1:21. Diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Aleluia! Ele diz aqui, amado, ele começa dizendo, portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Eu acho bem interessante esse texto, porque ele começa a nos ensinar o que de fato vai fazer diferença na nossa vida. Amém? Muitas vezes, amados, nós olhamos e nós vivemos uma vida de muita oração, de muita intensidade. Às vezes as pessoas jejuam muito, às vezes as pessoas gostam muito do mover, e tudo isso é bom e é fundamental na nossa vida. Mas quando ele fala de transformação, quando ele fala de restauração, quando ele fala de modificação, ele diz que é a palavra que vai trazer para mim isso. Ele não fala de outra coisa que seria uma base, mas a única base é a palavra. Quando nós olhamos Gênesis 1, a Bíblia diz: disse Deus.
É interessante, amado, que a terra estava, ela não era, mas ela estava sem forma e ela estava vazia. Mas quando Deus quis fazer uma transformação, Deus não tocou, Deus não pensou, Deus abriu a sua boca e disse uma palavra. Ele falou aquilo que ele queria que acontecesse. A palavra, a Bíblia diz que toda palavra saída da boca de Deus, ela tem poder e ela é eficaz. Ela vai acontecer. Então ele começou a ensinar, amados, que essa palavra é o que fazia as modificações. O abrir a boca de Deus e sair algo da boca dele faz modificação em qualquer coisa. A Bíblia diz que não existia luz, mas ele falou e a luz aconteceu. A Bíblia diz, amados, que estavam céus e terra tudo misturado, mas quando ele falou, quando uma palavra saiu da boca de Deus, a terra e o céu se separaram. Todas as coisas começaram a se organizar. Isso mostra para mim, amado, quando ele diz salvar a minha alma, a palavra que é poderosa para salvar a minha alma, me mostra que quando eu começo a ler a palavra, a comer essa palavra, aquilo que estava misturado de trevas e luz começa a ser separado dentro de mim. Aquilo que estava desorganizado começa a ser organizado. Aquilo que não tinha entendimento, a luz de Deus chega lá e começa a trazer entendimento para cada área da minha vida. A palavra, ela começa a trazer transformação. Ela começa a trazer organização. É interessante que ele começa dizendo assim: portanto, despojando-vos de tudo, de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós, implantada. Se nós olhássemos só para isso, parecia que primeiro eu me transformo e depois eu recebo a palavra. Não é verdade? Mas só que esse texto, graças a Deus, ele vem depois de outro versículo. E o versículo 19 diz assim: sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aí ele diz, portanto, despojai-vos. Primeiro ele diz, portanto, todo homem esteja pronto para ouvir. Sem palavra não tem transformação. Não tem como eu me esvaziar se não tiver a palavra para apontar. Quando nós olhamos a lei, amado, na antiga aliança, por que a lei veio? Aquele povo estava vivendo em conduta errada. Aquele povo não entendia que estava vivendo em pecado. Eles estavam totalmente fora daquilo que Deus tinha para a vida deles. Mas o Senhor trouxe a lei para a lei mostrar a eles: vocês estão errados e precisam de um Salvador, precisam de uma transformação. E eu tenho para vocês a transformação. A palavra, ela vai nos mostrar onde é que está errado, para eu começar a me despojar, eu começar a trocar aquilo que está de errado pela palavra. Ele diz, tira. Quando a palavra chega, a Bíblia diz, vai comigo para Romanos 10, por favor. Romanos 10, 17, o que é que diz? E assim a fé vem pela pregação e pela pregação da palavra de Cristo. Ele diz, olha, para você poder ter fé, não tem como ter fé se você não ouve a palavra. Ele diz, para você crescer na sua fé, cada um de nós já recebemos uma medida de fé. E nós sabemos disso, que lá em Romanos 12, ele diz, cada um de nós recebeu uma medida de fé. E nós temos essa medida para cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Mas ele diz, amado, que essa fé precisa crescer. E só existe um jeito de essa fé crescer. Eu me dispor para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele diz, a base é o ouvir a palavra.
Eu tenho, amado, que estar com um coração disposto a ouvir, não qualquer coisa, mas ouvir o tempo todo a palavra de Deus. Quando nós olhamos lá em 1 Coríntios, você pode passear comigo bastante na Bíblia hoje, não pode? 1 Coríntios 14. Nós estamos falando sobre a preciosidade da palavra, que a palavra tem que estar acima de tudo. Primeira Coríntios 14, 10 diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. A Bíblia diz, amados, que o tempo todo vozes estão falando conosco. Você concorda com isso? O que são as vozes que estão falando conosco o tempo todo? O seu emprego, a dificuldade no seu emprego é uma voz. E ela está falando com você o tempo todo. Muitas vezes uma conta que veio a mais do que eu queria é uma voz. E ela está falando comigo o tempo todo. O meu cansaço é uma voz. Às vezes, quando nós pensamos em voz, parece que é só os demônios que estão falando conosco. Mas a Bíblia diz que existem muitos tipos de vozes no mundo. E nós temos que identificar de onde está vindo as vozes. E se a voz eu devo ouvir ou não. Ele diz, amados, que existem vários tipos de voz. E o tempo todo elas estão falando conosco. Elas não param de falar conosco. Elas estão o tempo todo se comunicando conosco. Mas ele diz uma coisa, depois de falar sobre as vozes. Ele diz no 11, se eu, pois, ignorar a significância da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Ele diz, quando a dificuldade vem contra você, essa voz que se chama dificuldade, e ela vem te falando, não vai dar, você não vai conseguir, você não tem dinheiro, você não é capaz, isso não vai acontecer, está difícil, é melhor parar, é melhor desistir. Quando as coisas se levantam falando contra mim, a Bíblia diz que se eu me tornar indiferente a essa voz, ela não vai ter poder sobre mim. Mas ela também vai se tornar indiferente para mim. Vozes falando. Só que a Bíblia também fala, amado, em João. Jesus disse, eu sou o bom pastor. E as minhas ovelhas ouvem o quê? A minha voz. À medida, amado, que as circunstâncias estão falando comigo, eu tenho que entender que a palavra de Deus, ela também está falando comigo. Cada vez que uma circunstância se levanta, cada vez que uma voz se levanta, a Bíblia diz que existe o nosso Consolador, que está dentro de nós, o Espírito da verdade, e Ele nos guiaria a toda a verdade. Ela também diz, amados, que esse Espírito da verdade, ele nos lembraria tudo aquilo que Jesus Cristo tem dito a nós. Então, cada vez, amado, que uma voz no mundo, seja o cansaço, estou tão cansado para ir para a igreja, meu corpo grita. Meu corpo está cansado, meus olhos estão fechando na hora do culto, minha barriga está roncando, eu quero sair daqui, quero lanchar. Tudo isso é voz. E a Bíblia diz, amados, que enquanto essas vozes gritam, o Espírito Santo grita de dentro de você, ouça a palavra, foque na palavra, não dê atenção a nenhuma voz. E sabe, amados, que as vozes, elas nunca se calam. Uma voz se cala, a outra se levanta. O tempo todo uma voz está falando, mas o tempo todo o Espírito Santo está dentro de nós para nos lembrar a palavra. Mas, amado, como é que ele vai lembrar a palavra? Ele está em nós para nos ajudar. Mas ele só pode me lembrar aquilo que está dentro de mim.
Ele não tem como me lembrar algo que não esteja dentro de mim. Porque é lembrar e não revelar, trazer à tona, trazer do nada. Ele lembra. É por isso que Romanos 10:10 diz: a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que estar ouvindo. Eu tenho que estar me deixando passar tempo com essa palavra. Sabe, amados, não existe uma vida de vitória se eu não considero a palavra acima de todas as coisas. Não existe uma vida de vitória se eu não passo tempo para ouvir o que ela tem a me dizer. Eu preciso passar tempo para saber tudo aquilo que ela tem a dizer a meu respeito. Porque quando Satanás diz a mim, amado, você não é capaz, eu vou ter que ter um versículo específico dentro de mim para poder combater aquilo. E se eu não conhecer, tudo posso naquele que me fortalece. E se eu não conhecer, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E se eu não conhecer o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de mim. Se eu não conhecer os versículos de poder que vai me manifestar, para me levantar a crer em alguma coisa, como o Espírito Santo vai poder me trazer à memória? Ele nunca vai poder me trazer à memória. Sabe, amados, cada vez que eu ouço, eu tenho que estar com os ouvidos muito abertos. Porque quando você ouvir aqui na igreja, você não vai ouvir duas vezes. Você vai ouvir uma vez. Cada culto que você tem, não tem duas pregações iguais. Não existe repeteco. É somente uma pregação. E como a Bíblia diz que é pelo ouvir e o ouvir? É porque quando eu chego em casa, eu tenho que aprender a ruminar aquilo que eu tenho ouvido. Não é só ouvir com os ouvidos. Porque se eu ouvir com os ouvidos, amados, e eu não der atenção, e eu não parar para pensar, e eu não parar para considerar, essa palavra não vai sair além da mente, e da minha mente ela vai fugir. A Bíblia diz, amados, sobre várias terras. E ela diz sobre terreno que às vezes até recebe muito rápido, mas por não ter raiz em si mesmo, por não ser aquele que agarra, diz eu vou pegar de qualquer forma, eu vou viver isso é a minha vida, a Bíblia diz que aquilo some. Também diz que os cuidados do mundo, alguns pegam, mas os cuidados do mundo, o que são os cuidados do mundo? Meu trabalho, minha casa, minha vida, meu dia a dia. Se eu não ouço essa palavra aqui na igreja, amada, e eu agarro ela com todo o meu coração, amanhã, quando eu começar a trabalhar, hoje, quando eu sair para lanchar, a palavra já sai da minha cabeça. E eu já vou estar voltando a falar tudo o contrário que a palavra dizia a meu respeito. Ela não vai conseguir entrar em mim, não vai achar raiz em mim. Então, eu tenho que aprender, quando eu ouço, eu pegar e decidir, eu vou ficar com essa palavra. Sabe, uma coisa que nós temos que aprender é entender como eu funciono. Sabe que para eu pegar a palavra, cada um de nós tem um jeito diferente? Tem gente que vai ouvir a palavra, ele vai sair, ele vai lanchar, ele vai conversar com o mundo inteiro, mas ele tem aquele negócio que ele capta e quando chega em casa, ele está meditando o tempo todo na palavra. Mas tem gente que se sair daqui, for lanchar ali fora, ele já vai se esquecer tudo da palavra. E esse tipo de pessoa, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que ir para casa para meditar naquilo que ele recebeu. Porque se ele não fizer isso, a palavra não fica dentro. Alguém se identifica com isso? Cada um de nós, amados, tem um jeito de receber. Cada um de nós tem um jeito de assimilar. E nisso já começam os esforços que eu faço para que essa palavra seja tudo na minha vida. Eu tenho que me entender como eu vou conseguir guardá-la. Porque se eu não compreender, eu vou agir de forma, cada vez que eu chegar na igreja, eu vou perder essa palavra. E eu tenho que considerar como eu sou, como eu... Eu gosto muito desse texto, Josué 1, a partir do 5, diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor, ele vai e faz o que com Josué? Ele diz uma palavra. Ele diz, olha, eu sempre estarei com você.
Eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te desamparar. Ninguém vai poder te resistir. Ele diz algo a Josué que vai acontecer na vida de Josué. Deus lança uma palavra para aquele homem. Aí, amado, o que é que define a vida daquele homem? É aquele homem entender e pegar aquela palavra. Deus disse a mim que eu tenho coisas contra mim, mas Ele disse a mim que Ele nunca vai me deixar. Ele disse a mim que Ele nunca vai me abandonar. Ele disse a mim que ninguém nunca iria me resistir. Josué tinha uma longa caminhada pela frente e ele teria inimigos contra ele. A Bíblia diz que a terra que ele estava para ir era uma terra de gigantes. Ou seja, os gigantes não abririam mão da terra para que Josué chegasse e tomasse posse dela. Ele teria que enfrentar esses gigantes. Aí, amado, se Josué tivesse esquecido da palavra, você acha que quando ele chegasse diante dos gigantes, ele conseguiria vencê-los? Não. O Senhor, quando Ele disse a palavra a Josué, Ele disse para que Josué pudesse agarrar, porque aquilo ia ser o fundamento para ele poder vencer. Ele disse, entenda, quando os gigantes forem maiores do que você, eu estarei o tempo todo com você. Você não estará sozinho. Você deve entender que maior é o que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Por mais que seja grande, por mais que aparente o problema ser muito grande, Ele disse, eu estarei com você, eu nunca te deixarei, nunca jamais eu te desampararei, eu estarei com você. Aí Ele disse, porque eu estarei com você, Ele disse, ninguém vai poder te resistir. Foi o outro ponto que Ele tocou. Você vai caminhar e as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Ele começou a dizer, ainda que você vá, ainda que muitos se levantem, ninguém pode te resistir, porque o maior está com você. A palavra foi lançada e Josué pegou aquela palavra. Deus disse a ele, seja forte e corajoso. O que é ser forte e corajoso? É eu me fortalecer no Senhor e na força do seu poder e entender que minha força vem dele por causa de uma palavra que foi dita a mim. Como é que ele ia ser forte? Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Como é que ele ia ser forte? Ninguém vai poder me resistir. Ninguém vai poder me vencer. Ainda que eu vá contra os gigantes, eles vão ser derrotados. Aquilo que eu disse lá atrás, eu vou esmagá-los como pão. Ele continuou dizendo para ele. A palavra podia fortalecê-lo todos os dias. Seja forte e seja corajoso. Se você não tiver a palavra dentro de você, quando as coisas vierem contra você, não vai existir força e nem vai existir coragem. E os gigantes vão nos derrotar. Mas ele diz, por causa da minha palavra, você vai poder ser forte e você também vai poder ser corajoso. Aí ele continuou dizendo, tão somente seja forte. Josué 1:7. Tão somente seja forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E nela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Ele disse, olha, você ouviu a minha palavra, você pegou a minha palavra, ela te fortalece, ela te dá coragem, mas, lá o que Tiago diz, você tem que praticar a minha palavra. Não adianta eu ouvir e só falar, não adianta ela só estar no meu coração, eu preciso andar em cima dela, porque a Bíblia diz, amados, que a fé tem obras correspondentes. Então, quando eu creio na palavra, ele diz, ande nessa palavra. Lá em Salmos, eu não vou pedir, se você quiser, você abre. Mas Salmos 119, eu vou ler o 80, o 89 até o 93. Diz assim, seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Seja o meu coração irrepreensível na tua palavra, Senhor, para que eu não seja envergonhado. Aí ele diz no 89,
Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Ou seja, tudo que você me disse está firmado no céu para sempre. Não tem como ser desfeito. E ele diz assim: a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Conforme as tuas palavras, é que tudo se mantém até hoje. Ele continua dizendo: assim tudo se mantém, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles tens me dado vida. Ele começa a dizer, amados, o quanto é importante na vida dele a palavra estar firmada. Porque ele disse: é por causa da tua palavra que eu não fiquei em angústia. É por causa da tua palavra que eu não pereci. É por causa da tua palavra que eu tenho vida todos os dias. Por isso, amados, o Senhor chegou para Josué e disse: não cesse de meditar nessa palavra de dia e de noite. Não cesse de pensar no que a palavra diz ao seu respeito. Muitas vezes, amados, a nossa alma, a nossa carne, ela quer pensar em várias coisas. Muitas vezes a nossa mente quer ficar ocupada com tudo, menos com a palavra. Muitas vezes, quando nós vamos ler a Bíblia, o que é que acontece antes de dormir? Começa a dar sono. Você assiste televisão 2 horas antes de dormir. Você dorme tarde, 3 horas a mais do que o seu normal e fica com o olho deste tamanho assistindo, não é verdade? Mas quando a gente senta na cama e vai ler a palavra, começa os nossos olhos a fechar. Começa a nossa carne a esmorecer. Começa 1001 pensamentos a vir. Eu decido ouvir uma ministração em casa, o menino começa a chorar, o telefone começa a ligar, o WhatsApp começa o povo a falar comigo, tudo começa a acontecer para que tire o meu foco da palavra. Mas Josué, quando Deus disse a Josué: se você quer ter uma vida vitoriosa, você tem que aprender a meditar na palavra de dia e de noite. Você tem que aprender a pensar nos versículos. Quais são as áreas que eu preciso de força no Senhor? Quais são as áreas que minha mente ou que minha vida está ainda não segundo aquilo que Deus diz de caminhar em vitória? Será que é a área financeira? Será que é a área do meu casamento? Será que é a área daquilo que eu faço, que eu boto a mão? Qual é a área que eu estou defasado? Ele diz: medita na palavra de dia e de noite a respeito dessa área. E ele diz, além de meditar, ela caindo no teu coração, ele diz: não cesse de falar a palavra para você. Amado, a fé, ela é gerada por eu meditar, mas também por eu falar. Às vezes nós achamos que aquilo que nós falamos não está fazendo efeito nenhum. Mas se ainda não está fazendo efeito, talvez foi porque ainda não gerou fé. Existe um processo até a fé chegar no coração. E você precisa achar o meio desse processo. E sabe que um desses meios é você estar falando para você a palavra? Quanto mais você fala para você a palavra, mais você vai acreditar nela. Mais ela vai se firmar na sua mente, mais ela vai se firmar no seu coração. E quando ela cair no seu coração, amado, você vai poder fazer o que diz Marcos 11:23. Você vai poder dizer à montanha: ergue-te e lança-te no mar, e aquilo vai acontecer com você. Meditando de dia e de noite, falando de dia e de noite, gritando mais alto que as vozes, pensando mais do que as vozes, me concentrando somente no que ela diz. Eu começo a falar e ela começa a criar forma em mim. Ela começa a criar, se tornar parte de mim. Eu preciso que ela se torne parte de mim. E o meditar e o falar vai fazendo ela se tornar parte do meu ser. Aquilo que era trevas começa a ser luz.
E na hora que a dificuldade chegar, eu não vou precisar me esforçar, porque ela já faz parte de mim e ela vai sair de mim como uma flecha. Ela vai sair de mim, amado, no automático. Eu nem vou precisar pensar qual é o versículo que eu tenho que falar. Ela simplesmente, porque já faz parte de mim, ela vai sair de mim com autoridade e poder. E ela vai poder destruir as obras de Satanás. Ela vai poder destruir aquilo que está me impedindo de viver o que Deus tem para mim. Ela vai poder começar a agir em meu respeito. Ele disse, amados, quando você faz tudo isso, no 8, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ele diz, quando você aprendeu a ouvir e a ouvir a palavra, se calar, não se irar, tirar as coisas que estão erradas, colocar a palavra dentro, no lugar daquilo que está errado, meditar, ruminar, falar, praticar, aquela palavra vai sair com poder e você vai prosperar. Ele disse, você vai prosperar. Quando nós lemos, amados, 3 João, no 2 ele diz, ou é 1 ou é 2, ele diz, seja próspero assim como é próspera a tua alma. Se a tua alma não tiver compreensão da palavra, se tua mente não estiver cheia da palavra, você não vai conseguir prosperar em todas as áreas da sua vida. É por isso que ele diz que a palavra é poderosa para salvar as nossas almas. O espírito está pronto, mas a alma tem que estar totalmente junta com o espírito, cheia da palavra de Deus. Para eu poder prosperar em todo o meu caminho. Para eu poder prosperar em todas as áreas da minha vida. Ele diz que o sucesso da minha vida sempre vai ser a palavra. Quando Josué, amado, chegou diante da muralha de Jericó, é interessante, Deus deu o que para ele? Deus deu mais uma palavra. Ele disse, olha, tá aí a muralha, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão dar voltas na muralha. E ele disse, pode falar? Não. Por que ele disse não pode falar? Um dia desses eu ouvi, achei muito interessante. A pessoa estava falando, ele disse para não falar, porque provavelmente, quando o povo estava dando voltas, ele ia começar a dizer, rapaz, a muralha é grande, viu? Rapaz, como será que Deus vai fazer isso? É complicado, né? Deus está mandando a gente dar tanta volta. Rapaz, Deus está mandando... Para que será que Deus está fazendo isso? E sabe que enquanto a gente fica conversando outras coisas, que não é a palavra de Deus, aquilo vai roubando de nós a palavra, aquilo vai tirando de nós a fé, aquilo vai tirando de nós o foco. Quando a gente fala demais, a gente vai acabar falando besteira. E aquele povo estava andando, então eles tinham muito tempo só para falar, porque só estava andando. E ele disse, anda, mas fica calado. Se eu murmurar, eu arranco o poder da palavra. Se eu falar contrário, eu arranco o poder da palavra. Se eu pensar errado, eu arranco o poder da palavra. Tudo que sair da minha boca, amados. Tiago fala sobre nossa boca ter poder de vida e de morte. A nossa boca, as nossas palavras, elas vão ser a nossa identidade no mundo espiritual. E quando eu falo a palavra certa, a minha identidade, segundo Deus, está sendo escrita no mundo espiritual. E está sendo construído Deus na minha vida e prosperidade. Mas se eu fico falando a palavra errada, vai construir tudo que é contrário à prosperidade. Vai construir a derrota, vai construir o fracasso. Vai construir a falta de conquista. Aí então Deus disse a ele, vão, dê voltas, mas dê tudo em silêncio. Para quê? Para que você só tenha tempo de meditar. Meditar em quê? Tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se algum louvor, se alguma virtude existe, seja isso que você pense. Porque quando você fica com esse pensamento, o que é que vai acontecer? A paz de Deus vai tomar conta do seu coração e da sua alma.
É eu fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer, caladinho, pensando na palavra, e a paz de Deus começando a tomar conta de mim. É a muralha enorme, os tijolos, nem eram tijolos, eram pedras gigantescas, né? As pedras, aquele povo lá em cima e tudo dizendo, rapaz, que bando de besta, estão dando volta aqui para quê? O que é que esse povo está fazendo? Não tem nada, não tem como derrubar, vamos ficar olhando, o que é que esse povo está fazendo? E eles lá parecendo ser besta, mas eles obedecendo ao Senhor, calados. Amado, se você não conseguir falar uma palavra de fé, fique calado. Se você não conseguir falar uma palavra na sua vida no momento da necessidade, que vai trazer construção, fique calado. Nós crentes precisamos aprender a ficar calados. Porque o calar, amado, em obediência, entendendo que se eu falar, vou falar besteira, esse calar, eu vou conseguir aquietar minha alma e o Espírito Santo vai encontrar lugar em mim para me dar a palavra certa para falar. O meu calar vai gerar ambiente para Deus me mostrar o caminho da vitória. Depois que eles passaram aquele tempo todo calados, diante da situação, só ouvindo o que Deus disse. A Bíblia diz que no momento certo, Deus diz, vocês nem precisam falar mais, é só vocês gritarem a sua vitória. Porque eles decidiram se calar, decidiram não falar contra, decidiram não errar. Quando a boca deles abriu, no mundo espiritual, foi ouvido um grito de vitória. E naquele momento, as muralhas que eram inderrubáveis, elas caíram diante deles. Quando nós vimos um exército amado na antiga aliança, aquele povo estava para ir para uma batalha, e eram muitos os que vinham contra ele. E eles disseram, Senhor, você nos prometeu, Senhor, que você nos protegeria. Você nos prometeu que você seria conosco. Deus disse a eles, vão que vocês vão vencer. Aquele povo amado acreditou naquela palavra. E o que é que eles fizeram? Eles não só foram, eles botaram o grupo de dança, o grupo de música na frente. E eles foram cantando para o Senhor. Eles foram louvando ao Senhor. A Bíblia diz, no momento que eles louvaram, que eles falaram a palavra certa, no momento que eles exaltaram, os seus inimigos começaram a se destruir. Os seus inimigos começaram a se matar. E eles tiveram vitória no momento que saiu da boca deles a palavra certa. A Bíblia diz na antiga aliança, amado, que Deus ele vinha no meio do seu povo. Mas a Bíblia diz que quando o povo começou a dizer, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, a glória do Senhor encheu aquele lugar. Toda vez que eu falo a palavra certa, com fé no meu coração, eu estou adorando ao Senhor. E quando eu adoro ao Senhor, a glória dele se move em meu favor. A glória dele vai se manifestar, o poder dele vai se manifestar. E eu vou prosperar. Amém? Então, amados, eu preciso aprender simplesmente a considerar. Eu preciso aprender simplesmente a me calar e ouvir. Fechar meus ouvidos para as outras vozes. Meditar, falar, deixar cair no coração. Praticar e deixar Deus começar a agir na minha vida. Não tem como você não ter resposta. A Bíblia diz, você vai prosperar. E não é só em um caminho, mas é em cada caminho que a palavra se tornar o centro de tudo. Amém, amados? Glória a Deus.